Fala, Narel. Fala, Wagner. Bem, boa tarde. Tudo certo? Beleza. Prazer, cara. Obrigado aí pelo convite. Eu tô aqui dentro de uma operação hoje em Santa Cruz. Então, caso dê um barulho aí, uma bagunça, não reparem que é vida de dono de restaurante na Na prática. prática. É É isso isso aí. mesmo, né, Wagner? A ideia aqui do papo é esse, né? Para quem está atrás do balcão, para quem está no meio da operação, a gente poder compartilhar um pouco da realidade, da vivência do dia a dia, né? Da promessa da entrega, que é deixar claro uma conversa aí, né? Sem romantizar muito, para quem está atrás do balcão mesmo, quem está operando aí. Já é parceiro de longa data, né, Wagner? E Isso. mais de década, né? Já dá para dizer assim. Logo É não que o vamos cara sair tinha duro. cabelo, não tinha Fazer cabelo isso aí. branco. Boa, que Eram legal que outros saiu aí por tempos. Santa Cruz. Pertinho aqui da nossa matriz Santa Maria, né? Onde você tem a sede do Costa. Mas vamos lá, Wagner. Vou primeiro apresentar um pouquinho aqui do projeto, né? Contextualizando o que eu já acabei de falar. O Por Trás do Balcão, ele vem aí com esse intuito de trazer a vida real, né? De quem é dono de restaurante, dono de negócio local, na área de gastronomia. E problemas, sucessos, né? Frustrações, insatisfações ou realizações, né? Com a vida do empreendedorismo gastronômico. Wagner é dono na área e mentor na área de restaurantes aí, na culinária gastronômica, oriental também, né? Com especialidade, né, Wagner? Imagino que seja Uhum. dentro de um sushi bar aí, né? Uma empresa da culinária oriental, ou outros também. Isso. Mas vamos lá, antes de me apresentar aqui, pessoal, para quem não me conhece, né, está no perfil da Loi, eu sou um dos fundadores aqui da Loi, a gente trabalha aí há mais de 15 anos com empresas na área de gastronomia e varejo também. E o Wagner da mesma forma, né? Empresário que está aí há mais de 15 anos, foi na nossa região aqui o pioneiro na área de culinária oriental, nem se conhecia sushi na época, né, Wagner? Já Uhum. começou empreendendo, então foi muito inovador, né, para a tua geração, para a tua época. E te apresenta um pouco, melhor que apresentar você aqui, é melhor que se apresentar aí, né, Wagner? Conta um pouquinho da tua história, um pouquinho do que tu está fazendo aí hoje. Beleza. Então, gente, para quem não conhece, eu sou o Wagner. Eu tenho um restaurante japonês há 17 anos, vai fazer agora dia 13 de março. Eu comecei na gastronomia como vários donos de restaurante, muito pelo acaso, assim, com a ideia de abrir uma temaqueria, um projeto pequenininho, sem muito investimento. Na época eu tinha casado com uma paulista, ainda sou casado com a mesma paulista. E 17, 18 anos depois, cá estou com duas operações, a mesma que eu iniciei lá na Andradas e outra dentro do shopping. Hoje os restaurantes têm mais de 50 colaboradores, a gente fatura quase 900 mil por mês. E há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu comecei com um trabalho de mentoria, um trabalho para ajudar donos de restaurante a organizarem os seus negócios, né, através da parte financeira, a parte estratégica, gerando valor na parte do produto. Então, é um trabalho de ajudar a colocar mais um cérebro na operação. Durante muito tempo, eu sentia que dono de restaurante trabalhava muito sozinho. É muito difícil a gente conseguir contratar um profissional, seja um administrador, um psicólogo ou qualquer pessoa para compartilhar esses problemas para que a gente arrume solução para o negócio. E hoje, com a internet, com a parte de informação em massa, fica muito mais barato de a gente trazer essa informação, de a gente trazer essa solução, e até mesmo com sistemas, tudo isso vai fazendo melhorar essa jornada do dono do restaurante, melhorando a qualidade e melhorando o resultado, né? Eu acredito que o meu trabalho vai muito no dono e que isso se ramifica lá para os colaboradores, se ramifica para os consumidores. Então, é um trabalho com impacto bem legal. Eu já tenho bastante gente dentro do escopo que já trabalhou com algum dos serviços, né? Então, o trabalho vai por cima disso, assim, pegar cases reais, né, problemas reais, e a gente buscar a solução aí para conseguir trazer uma qualidade de vida melhor aí para o dono de restaurante. Top, Wagner. Muito obrigado pelo papo aqui, é sempre bom, né? Alguns já me dizem isso, eu digo isso para ti, conversar com pessoa inteligente da área, né? A gente sabe que restaurante cheio não paga boleto, né? Gestão que paga. Uhum. Então, a ideia do papo também é trazer um pouco disso, né? De conceito, para a gente conseguir transmitir mais conhecimento, cultura. Afinal de contas, a gente está o dia inteiro aqui atrás do balcão, né? E acaba não externalizando isso para outros da área também. Então, o papo começa aqui para a gente poder difundir um pouco mais. Obrigado pela Eu apresentação, que né? agradeço o convite aí, cara.
Só agradeço, né, Wagner? Desde sempre, né? Acho que eu sempre lembro quando a gente começou lá atrás, né? Era uma coisa, também tinha outra coisa. Hoje a gente está em outro patamar, felizmente, né? Nada vem por acaso, nem da noite para o dia. São anos de trabalho e é depois de década trabalhando a mesma coisa que a gente se torna especialista, né? E também consegue mentorar e auxiliar outros, né? Aqui também na loja a gente sempre quis ter revendedor, parceiro comercial, a gente só foi conseguir fazer isso depois de ter dado muito certo aqui dentro também, replicar. Eu acho que é o que tu vem fazendo aí, né? Trazer conteúdo, ajudar mentores, mentorar outros, mas para que isso aconteça a gente tem que ter background, né? Tem que ter experiência na prática, vivência, que é no fim das contas o que faz a diferença, né? Do que ficar só na teoria, né? A teoria atrelada à prática aí, né? E Wagner, o que que tu enxerga, assim, para a gente começar algumas perguntas? O que que você mais vê, assim, nos restaurantes? Onde o pessoal acaba perdendo mais dinheiro sem perceber, assim? O que você percebe de início nesse fator? Cara, o primeiro ponto, sempre quando a gente começa a pensar em montar o financeiro, de puxar o DRE do restaurante, imaginar o restaurante como uma conta matemática, né? Então, assim, o cara tem 100% lá que é o seu faturamento e a gente vai tirando vários custos ali, né? Seja do CMV, seja da parte de pessoas, custo fixo, marketing, tudo isso é cada ponta comendo um pouquinho ali daquele filé ali do dono do restaurante para que a gente consiga ter o resultado. O principal indicador vai ser o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, e o CMV eu acho que é onde o dono do restaurante consegue ter o maior entendimento e que ele vai ter que quebrar a cabeça como um cérebro do negócio para ele conseguir diminuir esse impacto. E isso vai passar pela parte de precificação, pela construção de ficha técnica, pelo custeio, por ele conseguir colocar aquilo dentro de uma proposta também que faça sentido, porque hoje a gente vive num momento que economicamente o país não está tão bem, né? As coisas estão mais apertadas, as pessoas vão no mercado hoje e sentem o peso das compras. Então, se a gente pensa assim, nossa, eu vou precificar, vou botar o meu valor lá em cima, porque assim eu não vou perder dinheiro, não resolve porque eu não vou conseguir ter venda. Então não adianta também tentar resolver um problema de falta de margem jogando um preço lá em cima, porque se não tiver venda, não se paga as contas também, não vai bater ali no ponto de equilíbrio, que vai ser essa margem de contribuição para diluir o custo de folha, o custo fixo. Então, o principal é entender esse CMV, essa alquimia que é montar esse custeio, controlar isso dentro da operação para que não tenha desperdício, não tenha né, nenhuma falta de frequência bem afinada, bem ajustada ali para que o restaurante consiga ter resultado no final. Show. Custo da mercadoria vendida, né, pessoal? CMV. É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você está pagando de fato no produto, somando imposto, somando operação, alocação de time, recurso, equipe, quanto sobra no final das contas, né? No final da linha lá. Você me vê muito falado, né, Wagner? Mas por que você acha que ele é pouco controlado hoje nos negócios? Um pouco passa pela falta de clareza e conhecimento. Eu mesmo, assim, acho que nesses 17 anos de operação, 18 anos antes ainda, fazendo lá na casa da minha mãe sushi, eu vim saber desse MV talvez há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. Então, agora está ficando mais popular, mas o dono do restaurante, ele fica ali com um monte de mangueira para pagar um monte de incêndio. Então, é fornecedor, é questão de falta de pessoa, é o fluxo de caixa que está apertado. Então, às vezes, parar e enxergar qual é o buraco maior do balde, onde que eu preciso me preocupar, isso é onde a gente começa a quebrar esse ciclo negativo dentro da operação. Então, o CMV, ele é importantíssimo, como eu falei, ele é um indicador que vai mais consumir esse recurso do negócio e ele tem esse ajuste feito pela precificação, por esse controle, por saber comprar bem. Então, é a gente saber alocar com inteligência o nosso tempo conforme essa operação vai crescendo, né? No início lá, o dono do restaurante chutando a bola lá no escanteio e correndo para a área para cabecear, mas depois eu preciso entender que meu tempo tem que estar alocado sempre na parte mais importante, que, né, na operação ali é saber aonde que eu vou gerar valor e aonde que eu vou conseguir controlar esses gargalos. Nem sempre o dono do restaurante ele precisa ser aquela cabeça de financeiro. Às vezes é o cara que gosta da cozinha, que gosta de operação, mas precisa alguém que possa olhar para esses números, botar isso no papel. Pelo menos saber o quanto é o seu faturamento e quanto está sendo as compras, que aí já começa a dar
um indicador, já começa a trazer um percentual do ICMV, ele já começa a entender como que está indo mês após mês, né? Então, acho que começa por aí, entender o que é o ICMV e, a partir daí, começar a fazer esse controle, botando isso no papel e vendo se isso está fazendo sentido ou não para a operação. Top. A próxima linha, que era justamente isso, qual erro parece inofensivo, mas acaba quebrando caixa. E aí já está um deles, né, o CMV. Não adianta a gente vender mais e não conseguir extrair uma margem melhor do produto, né? Ou extrair uma margem menor vendendo mais. Acaba que a gente fica no mesmo patamar de lucratividade de resultado. É que nem que a gente fala muito sobre fidelização de cliente também, né? Às vezes fidelizar 5, 10% dos teus clientes ou reduzir o teu CMV acaba gerando mais tração de lucro, né? Sem a gente investir mais em marketing ou ação, capital. Não adianta vender sem gestão, né? Isso, porque o dono do restaurante ele fica sempre com o olho para fora da operação. Ele sempre acha que o problema é ter que trazer mais gente para o negócio, que o problema é trazer mais venda. E quando às vezes é a gente simplesmente ajustar ali o CMV, fazer essa ficha técnica de novo, vendo se faz sentido o que está indo nessa ficha técnica, se o cliente que está sentando hoje aí no teu restaurante, se ele está retornando, porque isso vai dizer muito pela precificação, pela experiência, por várias coisas. Então, o problema sempre está dentro do negócio, é botar esses olhos aí na operação, porque a solução começa por aí. Não tentar investir em marketing lá fora, gastar uma Babilônia de dinheiro com outdoor, com campanhas, com coisas, sendo que o que está acontecendo aí dentro hoje está desregulado, né? Ele não está numa sintonia fina. Eu acho que é importante ter primeiro essa reflexão e ajustando essas contas, né? Isso, né? E anúncio, né? Você comentou outdoor, a gente vem de uma época mais tradicional, nem tinha mídia digital, né, Wagner? A gente começou lá atrás, nem internet no ponto de venda, né? Em muitos casos. E é justamente isso, né? Então, mais gestão para trazer mais retorno aí e focar mais na operação, né? Agora, falando um pouquinho aqui, Wagner, de decisões que mudam o jogo, né? Só para, antes de entrar nessa parte, fazer o fechamento aqui do CMV, né, e gestão. Para quem não conhece aqui, ficha técnica, o Wagner citou, né, é um modelo de estrutura, de planilha, onde a gente cria precificação com base nos produtos, os ingredientes que vão em cada produto, para definir o custo dele, mais o valor que a gente pode trabalhar e aplicar de margens. Alguns sistemas que existem no mercado são específicos para isso, né, outros tem dentro da plataforma, ou tem muita gente que lança sistema em planilha mesmo. O que a gente vê aqui é muito de quem está entrando no negócio, às vezes entra ou por oportunidade, né, no empreendedorismo, ou porque gosta de fato de cozinhar, muito bom ali, entre outros fatores. Mas no início, o cara está mais preocupado na operação, né, fazer a coisa dar certo, fazer acontecer. E depois que a gente acaba atingindo uma estrutura maior, não adianta querer crescer muito mais. Às vezes o ganho real do crescimento ele está na melhor gestão, na otimização de um processo, né? E Wagner, nesses mais de 15 anos aí, né, 17, quase 18 aí na área de culinária e gastronomia aí, o que você entende que foi a virada de chave na operação, assim? Teve algum ponto, algum gancho? Eu sei que a cada ano a gente evolui mais, né? Mas tem algum ponto, assim, de virada, ou que você entendeu de fato que, pô, fiz isso aqui e ali a vida mudou, né? O jogo virou. Cara, tem, e para mim foi crucial, assim, um momento que eu comecei a organizar o financeiro do restaurante e tive que aprender isso à força, assim, por uma, na época, uma atitude que foi um pouco inconsequente de fazer uma reforma no restaurante. Eu tinha, nessa época, assim, o restaurante vendia super bem, eu fui fazer também uma reforma na minha casa. Eu acabei gastando mais do que poderia na época e fui me endividando e que cheguei no momento assim que eu já não tinha mais caixa para cobrir o custo do empréstimo e tudo mais, assim. Então, a gente começa a ver que o restaurante ele tem a última linha positiva, mas o pós-caixa não tem, essa operação não tem mais o suficiente para bancar esse pós-caixa, que é com empréstimos e com todo esse fluxo de caixa que a gente não deixa ali, né? Porque o dinheiro é invisível para fazer a engrenagem continuar girando. E nesse momento, assim, foi um momento terrível, porque eu lembro de ir no mercado para fazer compra e não conseguir passar o cartão de crédito por não ter mais limite, de ter que deixar as compras lá e eu ter que, assim, daí tomar uma decisão, né, de vender minha casa, botar esse dinheiro como um capital ali no restaurante. E eu tive que pegar esse dinheiro para recomeçar a operação, porque eu sabia que o restaurante era positivo e que ele estava muito bem.
Só que aí, minha mãe, sim, ela sempre me dizia aquelas coisas assim, cagada só você faz uma vez. E eu falei, a partir de hoje, né, eu botando minha casa no negócio, eu falei, eu preciso entender meus números. E a partir daí eu comecei um projeto lá dentro do restaurante de contratar engenheiros de produção, da gente começar a levantar esses números para eu saber exatamente quanto que sobrava ou não sobrava no final do mês. E aí isso começa a mudar totalmente, porque a gente começa a trabalhar de uma forma mais inteligente, sabendo quais são as margens, sabendo que, pelo menos assim, no caso do Oriental, tem oscilação de cotação de salmão. Então, janeiro é um mês que o salmão está um pouco mais em conta, julho está um pouco mais caro, e aí eu não posso perder um mês de trabalho por essas oscilações de mercado, né? Eu preciso me programar, eu preciso fazer uma correção de preço de produto, e aí a gente vai conseguindo passar vários momentos, né? Porque se a gente pensa que vai ter um negócio que vão ter ciclos, tem momentos de altas e de baixas, e a gente precisa organizar um negócio para que ele consiga passar essas tempestades assim sem sofrer. Então, eu acho que o mais importante sempre vai passar por isso, por conseguir enxergar esses números. Tem hoje um problema muito grande pela parte de pessoas, tem muito dono de restaurante aí também perdendo os cabelos porque falta gente para trabalhar, né? O mercado hoje está muito mais difícil e que precisa também trabalhar outras coisas dentro do negócio, como, enfim, a parte de propósito, trabalhar a questão salarial, de bonificação, mas isso é uma parte mais avançada do negócio. Primeiro, porque tem que fazer ele dar lucro, né? Porque não existe amor que resista a um restaurante sangrando, e aí a gente tem que arrumar uma maneira dele ficar positivo, porque senão acaba o amor, o negócio, ele tem que ser saudável, né? Então, passa por essa organização financeira e fazer ele dar resultado. E o lucro é o oxigênio da organização, né? Se não tem, é possível pagar conta, né? Fazer novos investimentos. E é importante que você comentou do salmão, né? No teu segmento específico, que é um produto, né? Um insumo que oscila bastante, tem total impacto no CMV, né? Hoje a gente consegue ter uma margem maior, amanhã a gente vai ter uma margem menor. Isso vale para compra de estoque também, né? Então, quem tem condição de comprar um estoque às vezes maior, negociar um valor ou prazo também, né? Para manter aquela condição, tem um ganho de CMV. Acho que é importante ressaltar, a gente passou por uma pandemia também, além das dificuldades de se empreender no Brasil, né, Wagner? E ali a gente viu muito disso também, né, cara? Cash is king, né? Esse termo de caixa é rei, né? Quando a gente tem caixa, a gente consegue também ter planejamento, ter previsão para qualquer eventualidade, infortuito ou imprevisto, né? Às vezes a gente planeja, prevê, mas ninguém prevê algo que pode acontecer no futuro. Então, ter essa margem aí de caixa também melhora a situação, né? Em qualquer circunstância. Não, com certeza. Até eu ia falar que o pessoal está mandando a mensagem aqui no chat. Se quiser alguma pergunta, alguma dúvida aí, só mandar no chat aí, né? Se eu souber, posso responder com o maior prazer. Com certeza, pessoal. Até estava dando uma revisada aqui e eu vi o pessoal aqui do Maio Sushi, né? Que são parceiros e clientes aqui da Aloy. Se perguntaram, pelo que eu entendi, conta para nós como sou a Aloy até o Wagner chegar, né? Como é que foi a nossa história, né, Wagner? Acho que lá em 2010, 12, quando a gente começou um pouquinho ali na área, a gente também entrou na tecnologia, como a gente falou um pouquinho antes, nem tinha internet no ponto de venda, né, pessoal? Então era tudo muito manual, sistema instalado, falta de gestão fora, né? Aqui nós da Aloy começamos com a proposta de atração de clientes, né? A gente gerava muito marketing e business. Até tinha uma outra pergunta aqui, né, Wagner, sobre promoção, né? Na época a gente tinha um site de compra coletiva, né, vendas de shopping local. A gente era muito cirúrgico nas ações, né, para não ficar sempre em evidência com oferta ou promoção, mas era um modelo que a gente tinha de negócio que conseguia atrair cliente, gerar visibilidade com investimento baixo na época, né? Então, acho que foi mais ou menos assim que a gente começou lá atrás, tá, pessoal? Nossa primeira parceria, solução em conjunto, depois foi crescendo outros eventos de tecnologia, e hoje a Aloy, de fato, ele é a solução de negócio, né, que vai desde a fidelização de clientes, que é o sistema que o Wagner utiliza ali para o cliente acumular ponto, trocar prêmio. Acho que um caso legal ali que a gente sempre fala é o aniversariante, né, Wagner? Antigamente as pessoas não sabiam que tinha um petit gâteau, um brinde para resgatar. É uma campanha automática que roda, mas também libera a possibilidade de a gente trabalhar relacionamento, gatilhos, disparo. Poxa, estamos com uma oferta agora especial Dia dos Namorados, a gente consegue fazer venda antecipada, né? Avisar cliente e tudo mais, né? De lá para cá muita coisa aconteceu, né? Mas começou assim. Isso, e quando a gente pega ali, entende hoje que o bem mais valioso da operação é a gente conhecer o nosso cliente, né? Então,
quando fala assim da parte oriental. É muito nichado esse público. Não adianta eu gastar com marketing na rua, gastar, sei lá, fazer. Hoje até soa meio improvável, assim, mas eu, durante esse meu tempo aí, eu já fiz até anúncio na televisão. Então, para pegar um público muito nichado, é muito mais fácil olhar hoje quem é o meu cliente dentro da operação e trazer benefícios para esse cliente, né? Então, tem a regra de Pareto, que a gente utiliza lá na mentoria para fazer análise de curva ABC de cardápio, mas o mesmo se aplica para a gente entender esse perfil de consumo do cliente aí, que 80% do faturamento vai vir de 20% desses clientes. Quando a gente começa a olhar esses clientes, vai ver que poucos clientes deixam muito dinheiro na mesa do restaurante. Então, conseguir tratar esse cara de uma forma diferente ou dar um carinho especial para ele, a gente reforça ainda mais esse laço e deixa esse cliente mais com mais paixão aí pela nossa marca. Então, precisa coletar essas informações, isso não pode estar, mas eu sei quem passa aqui no salão e tudo mais, eu faço, mas como eu falei, a gente já tem muita coisa na cabeça para tocar. Quanto mais sistema, quanto mais a gente conseguir utilizar. Opa, acho que deu uma osciladinha aqui na conexão do Wagner, pessoal. Aguardar um minutinho para ele reconectar. Enquanto isso, vou reforçando aqui para o pessoal do Sato Sushi, né, que comentou que está nessa situação. O Wagner é mentor e especialista na área, tá? Se quiser seguir ele aqui já para entender um pouquinho mais como você pode melhorar e ajudar o negócio também. Aqui na loja a gente acaba trocando essa experiência também e instruindo a utilização de tecnologias e processos que venham automatizar, né, toda a operação. Tá tudo certo, né, Pedro? Só o Wagner que caiu lá, é isso? Isso, parece sim. Maravilha. Ele, de repente, convida de novo ali, né? Vou chamar o Wagner novamente aqui. Wagner está reconectando aqui, pessoal. Enquanto isso, vou aproveitar aqui para responder a Pamela também, que comentou aqui. Pamela é nossa cliente aqui na loja. Satisfação te ver por aqui, Pamela. Obrigado pelo comentário. E acho que tratando um ponto que o Wagner trouxe, né? Pessoas, né? Pessoas sempre acabam tendo um turnover, né? Às vezes as pessoas não ficam muito tempo dentro das organizações, principalmente no food. Então aqui a gente tenta agilizar processos também sem depender tanto de pessoas, né? E tanto do fator humano. Deixa eu chamar o Wagner novamente aqui, pessoal, e a gente segue o papo. Teoricamente ele pediu, ele é só aceitar. A princípio ele pediu para ele passar. E seguindo no tema de pessoas, né, acho que o Wagner também estava trazendo sobre cultura, né, pessoal, e processos bem definidos. Às vezes a gente tem que trazer pessoas novas para o time, efetivar, contratar, recrutar e manter esse pessoal aqui dentro das organizações. Então, por isso é importante ter um processo bem definido, desenhado, estruturado, para que quando as novas pessoas cheguem, elas saibam o que fazer. A gente vê muita cozinha, muita empresa que não tem o processo mapeado ou definido. Então, aqui no caso da Culinária Oriental, provavelmente se vocês caírem na empresa do Wagner como um novo colaborador, lá vai estar bem desenhado como que se faz um temaki, né? Porções, método, processo, insumo primeiro, segundo e terceiro, porque isso acaba padronizando a organização. Então, independente das pessoas acabarem saindo ou chegando, se mantém um fluxo constante de entrada, capacitação, treinamento de novas pessoas e, claro, tentar manter as pessoas aqui dentro, né? Agora sim, de volta. E aí, Narel? Beleza. Recebi um bloco de tempo de uso de Instagram demais aqui. Para não ficar tanto tempo no Instagram. Tá. Antigamente era uma hora, a gente previu uma hora de papo aqui, tá, pessoal? A gente está chegando em metade do nosso horário pré-definido aqui. Eu acabei contextualizando um pouco aqui algumas respostas, Wagner, para algumas pessoas que se manifestaram aqui, né? E aqui o Maio acabou comentando aqui, ele disse que investe hoje na base de clientes mensal, né? Aprendeu contigo aí, Wagner, e com a Aloy também ajuda bastante nas automações, né? A gente vê muito pessoal que também às vezes tem a ferramenta, mas não usa. Às vezes é por medo ou por falta de conhecimento, né? Questionem suporte, peçam uma nova ajuda, né? Um treinamento, a gente está aqui para ajudar também isso em tech, né? Traz muito isso também, né, Wagner? Tanto em gestão, CMV, porque não adianta a gente vender e não ter margem, da mesma forma com o cliente, né? Quando a gente começou isso, eu lembro que foram os primeiros 10, né? Nem tinha produto, a gente criou um MVP na loja e hoje a gente consegue visualizar quem é o cliente que mais compra, o cliente que mais pede,
porque isso aí consegue definir o ICP, a persona, quem é o cliente ideal aqui, né? Eu lembro que tu tinha na época o Joquempo também, que era outra marca ali, né? E a gente olhava muito achando que a marca era jovem, acreditava que muito jovem que comprava na época. Só que eu nunca me esqueço que a gente foi olhar a base, a maioria era faixa etária acima de 45 anos, né? Claro, tinha poder aquisitivo, já tinha cultura gastronômica ali, conhecia de algum outro local. Eu lembro que na época a gente fez uma campanha, uma ação com gente de cabelo branco comendo sushi, né? Que era para trazer a cultura de algo novo que ninguém conhecia. Aqui, nós por estar no Rio Grande do Sul, acredito que em outros estados também, que o pessoal está por aí, tem os seus bairrismos, as suas tradições, né? Que a gente foi criado no galeto, no churrasco, na massa, né? Aí pro pessoal comer um peixe cru, eu lembro que a gente tinha muito isso de difusão de cultura, né? Até o Paul, que eu acho que tu traz, né? Esse dia eu peguei um pouco de um parceiro nosso também que é mentorado aí, eu disse, ainda bem que tu tá fazendo. Lembro que a gente conversou lá atrás, isso há anos, né? Então é um produto que eu trouxe como um gatilho também, né? De item, né? Que é algo novo, tem uma margem legal e ele se encaixa tanto no almoço quanto na janta, né? Isso, é. Não, o poke é um produto que é muito bom. Ele é, hoje, assim, dentro do mix do Oriental, ele era um produto havaiano. O restaurante japonês acabou abraçando ele, colocando ele dentro do mix e ele performa muito bem no delivery, porque ele é rápido de fazer, ele é um produto que funciona bem na tele, diferente do sushi só, que, né, quando balança ali na tele, ele se desmancha. Então, ele cada vez mais vai ganhando aí uma fatia de mercado dentro dos restaurantes orientais e que eu tenho certeza, assim, que começa a trabalhar com ele e organizar isso dentro da sua operação, vai ter um resultado bem legal, assim. Mas a parte da informação ali do sistema é aquela coisa, não adianta coletar um monte de informação também se não souber usar, a gente precisa entender aonde é crucial para o negócio, né? O que realmente a gente precisa entender, porque a cabeça ali ela tem uma limitação, né? A gente não vai conseguir estar olhando um monte de número toda hora e fazendo. Então, como eu disse, vamos focar primeiro no básico, fazer isso, fazer a operação ter um resultado positivo e a partir daí começa a ter esse entendimento de como trazer mais gente, como melhorar o ticket médio da operação, né? Da experiência do cliente. E essas coisas tudo aí vão dando corpo. E a gente ir treinando também essas pessoas, pegar quem está junto com a gente, passar esse conhecimento, porque aí também começa a criar uma sinergia dentro do negócio para fazer bombar e conseguir ter mais resultado. Filha, né? Pessoal, falar com quem sabe que é outra coisa, né? O Pablo perguntou aqui se na loja tem CMV. Sim, a gente trabalha com esse módulo, né, de mercadoria vendida e o estoque, tanto simples quanto ficha técnica. A DRE, que é a gestão de conta pagar e receber, ela está vindo agora para março, então ela é liberada, mas através de carteiras já é possível fazer algumas deduções de análise de custo de entrada, de saída. Não necessariamente você precisa usar a loja, né? Como a gente comentou, daqui a pouco você não tem um esquema que é usar uma planilha, é possível, tanto para precificar um item, né, quanto para fazer o controle organizacional. Agora, se o sistema dispõe de tudo isso no mesmo lugar, é melhor, né? Então são diferentes situações. Deixa eu ver se mais alguém perguntou alguma coisa aqui, Wagner. O Jarbas aqui está comentando ali da configuração de impressora, mas Jarbas, assim, ó, eu vi o seu caso passar por aqui também, né? Você pode chamar a gente de novo e deixa o teu telefone na direct message, que a gente vai passar para nossa equipe realizar um novo acesso contigo e um atendimento e uma reunião, tá? Quem quiser uma demonstração ou reunião para análise de negócio ou auxílio em teste, é só nos chamar aqui que a gente refaz. Oi, Wagner, desculpa te interromper, se quiser comentar alguma coisa. Não, eu estava olhando aqui, vendo as perguntas aí, mas eu acho que é isso, que quando caí eu perdi o restante. Cara, qual decisão dói no curto prazo, mas acaba salvando no longo prazo? Cara, assim, tem várias, né? Eu acho que quando a gente para e olha assim, tem duas possibilidades, é melhor a gente pegar a que mais dói e que vai trazer mais resultado no longo prazo, nunca pensar no curto prazo. Enfim, assim, acho que a gente passa ali por várias encruzilhadas quando está tocando no restaurante, pela parte de pessoas, né? Então tem alguns momentos assim que tem que desligar alguma pessoa, que a gente tem um certo envolvimento, mas a gente precisa olhar pelo lado da operação, sempre com isso, assim. Então não deixar esse lado emocional tomar conta, né? Então, essa pessoa não está performando, ela não está sendo mais saudável para a equipe. Então, esse tipo de decisão, às vezes, dói, incomoda.
tem decisões que a gente precisa começar a tomar de uma forma racional, de separar a conta pessoal da conta do PJ, né? Porque também é aquela mesma coisa, eu vou lá, pego o cartão do restaurante e vou tocando isso sempre na minha vida pessoal. Então, às vezes, dói começar uma nova rotina, uma nova organização, mas isso a longo prazo tem sempre que começar a imaginar essa transformação. Eu não posso ser um dono de restaurante, né? Se eu vou querer profissionalizar o meu negócio, tratando as coisas de forma amadoras, né? Misturando conta pessoal com conta do restaurante. Então, imaginando como que hoje, sei lá, um dono de restaurante de uma rede muito grande, como que ele faria, e eu ir fazendo essa transformação da minha pessoa no meu hábito, no meu dia a dia, né? Então, são coisas assim que eu acho que um restaurante, para ele melhorar, vai sempre passar pela cabeça do dono. E aí essa transformação dele cuidar do financeiro, dele cuidar da parte de pessoas, dele enxergar que tudo que ele tem do lado ruim, pessoal, ele vai levar isso para o restaurante, né? Então, assim, se ele é uma pessoa desorganizada, esse vai ser o principal erro que vai aparecer dentro da operação. Se ele for uma pessoa, sei lá, com qualquer tipo de hábito ruim, isso fica sempre muito evidente, porque quando a gente está nesse cargo de liderança, a gente vai ficar mais em evidência e eu não posso deixar um hábito ruim meu, né? Uma disfunção minha atrapalhar o meu negócio. Então, é um momento ali de eu me avaliar, de eu ter essa meditação em cima do meu comportamento, levar isso para o negócio e buscar essa transformação, né? E a transformação passa primeiro pelo dono, e isso gera desconforto, e depois pela equipe. Porque, em certo momento, a gente chega num patamar que a transformação vai estar nos outros, né? Então, eu não consigo crescer mais se eu não tiver gente qualificada, eu não consigo ter pessoas importantes. Então, levar conhecimento para essas pessoas, também transformar essas pessoas, e o negócio vai ganhando corpo. Tá? Mas, assim, decisão difícil tem várias. Eu acho que quando tem a corda no pescoço financeiramente é muito difícil, dói muito, né? Botar a cabeça no travesseiro, sendo que tá cheio de conta para pagar. Como eu falei, essa parte de pessoas dói também. Fazer demissão é uma parte bem ruim dessa jornada de empresário, mas ela é necessária. Precisa desconectar muito essa parte pessoal, entender que é pelo bem do negócio. E, enfim, eu acho que tem que tentar sempre desenhar um cenário positivo lá no fim, para que tu possa ajudar outras pessoas e tornar esse fardo menos pesado. Eu lembro muito de uma história, né? Aquela velha história, tipo, deu lucro, deu um resultado excelente esse mês, o cara vai lá e troca de carro, né? Aí no mês que vem deu um resultado ruim, e aí, cadê o caixa que estava ali, né? A gente vê isso muito acontecer, tanto no agro, assim, em produtores rurais, quanto qualquer empresário, empreendedor, né? Então, separar a vida pessoal da profissional não significa que o negócio deu lucro esse mês, que tu tem que trocar de carro, né? Porque, de fato, você tem que ter um prolabore, tem que ter um valor controlado. Beleza, depois de determinado período, 3, 6, 12 meses, dependendo da realidade de cada um, é possível fazer uma divisão, né, de lucros. E é isso, né? A gente, como gestor, ninguém nos cobra, a gente é a cobrança própria, né? E é isso, quando a gente tem que separar essas atitudes, de fato, separar o pessoal do profissional. Em termos de recrutamento e seleção, eu sei também aqui, né, já passaram dezenas, centenas de pessoas aqui pelo nosso time ao longo dessa mais de década aí já em operação, né? E é aquilo, é o sangue no olho, né? Tu vê a pessoa ali com a dificuldade de sair, tu com a dificuldade de colocar. Mas existem 3 tipos de colaboradores, né? A gente sempre olha muito para isso, né? Tem o funcionário, aquele que é ruim mesmo, o cara vai falhar, vai faltar, vai atender mal o nosso cliente lá na ponta. Ele automaticamente ele é desconectado, ele é desligado do time, porque não tem como a gente segurar alguém que opera assim. A gente tem funcionários e colaboradores que são na média, né? Então, não vão nem superar tanto as expectativas, mas também não vão fazer nada de errado. Em algumas funções é necessário ter essa pessoa, né? Que ele vai manter o padrão, ele vai manter a média, não vai fazer nada mais, né, do que a gente espera e nem nada menos. Então isso dá segurança, dá conforto também. E tem funcionários estrelas, né? De fato, o cara faz um xixi muito mais rápido, muito melhor, ali às vezes a gente tem que segurar ele com benefícios, né? Além de remuneração, que a gente acaba sempre caindo na carteira lá, aí a qualidade de vida no trabalho, né? Um bom ambiente, a iluminação, benefícios extras aí, com vários planos, né? Imagino que você tenha várias aí, desde uma confraternização, né, Wagner? Eu sempre lembro das festas, espero que a próxima seja convidado aí, mas sempre foram feitas festas boas de final de ano aí para a equipe, né? Com muito sushi, com muito champanhe, eu acho, né? Pelo que eu me recordo.
A gente trabalhar é a gente passa muito tempo juntos ali, né? Então, o restaurante são 7 horas de trabalho. Tu pega dentro aí de uma rotina que a pessoa tem 24 horas, dorme 8, então é um terço da vida dedicado ali no trabalho, né? Um terço do dia que vai dedicado ali no trabalho. E se a gente também, assim, é um trabalho muito extenuante trabalhar com gastronomia, pressão de tempo, né? Às vezes o cara se corta, é calor. Então, se não tem algo também por trás, assim, de ter uma empresa que está dando esse suporte, que está celebrando também as vitórias, o trabalho não, ele fica meio sem sentido, assim. Não é uma coisa, ainda mais hoje é uma geração que vem buscando mais sentido em cima do trabalho, em cima do que está fazendo, né, do reconhecimento. Se a gente puxa a pirâmide de Maslow ali, tem muita coisa que dá para que dá para pegar e começar a aplicar isso no trabalho, né? Reconhecer quem está trabalhando ali, como bota o nome do chefe em algum prato, né? Durante, pode ser até isso meio num período, sei lá, quinzenal, vamos fazer um teste de um prato aqui, mas reconhecer essa pessoa que está aqui, ou numa postagem no Instagram, endomarketing trabalhando ali, ó, o cara completou 1 ano de casa, 2 anos de casa, é o dia do aniversário. Então são coisas de relação que a gente precisa sempre alimentar, que isso vai ajudar a tornar a tua grama mais verde, né? Hoje, como é difícil conseguir gente para todos os restaurantes, acho que o mais forte, assim, o que a gente precisa sempre tentar é deixar a nossa grama mais verde, né? Então é com a questão da remuneração, é a questão de reconhecimento, é a questão de propósito, e aí dentro disso tem muitas coisas que dá para trabalhar aí com a parte da equipe, que isso vai ajudando a tornar o teu restaurante aí mais atrativo e conseguir coletar e reter essas pessoas com um potencial maior. Então, às vezes fica num paradoxo ali, né, de que qual é o ovo ou a galinha, o meu negócio não cresce porque não tem gente boa, ou não tem gente boa porque também não tem condições, né, não tem grana para investir nisso. Mas como eu falei, tentar entender nesse processo de crescimento como é que eu vou fazer para essa pessoa comprar uma briga no momento que precisa, porque eu começo um restaurante, eu não tenho como ter uma pessoa de caixa, uma pessoa de marketing, uma pessoa de RH, mas é muito bom para quem está junto contigo abraçar alguma tarefa que daqui a pouco ela tem aptidão e vai fazer aquele negócio crescer junto e ir retribuindo, né? Então, o restaurante ele tem que ser algo que vá trazer bons frutos para todo mundo que está nessa jornada, né? O dono do restaurante ele não tem, ele nem pode ficar nessa ambição sozinho aí, porque senão tem sempre essa limitação da cabeça dele e com uma cabeça só é muito difícil de ir longe. Isso impacta totalmente no clima, né? Tanto na equipe, no ambiente. Tu chega e tu sabe se tá num ambiente pesado, carregado, tá num ambiente leve, né? E isso aí acaba implicando totalmente na experiência do cliente e no atendimento, né? Tu atender de forma feliz ali, com um sorriso no rosto, com vontade, né? E tá satisfeito daquilo que tu tá fazendo, acaba agregando muito valor. Eu sou muito fã aqui da parte de atendimento ao cliente, né? Eu nasci dentro de um restaurante, né? Me criei ali com 12, 13 dentro de outras pizzarias também. Eu me tornei um administrador porque eu recebi um feedback de um cliente que eu estava de garçom lá na ponta, né? Cara, só pelo teu atendimento aqui, um dia tu vai ser um grande empreendedor, um grande empresário. E de fato, às vezes o sushi do cara nem é tão bom, mas ele é muito gente fina. Tu dá outra chance pra ele, né, vai? Agora, se o sushi é ótimo e o cara ou o clima não tem aquela proposta de valor, engajamento com a marca, com o cliente, eu acabo não voltando, né? E aproveitando esse papo, já que a gente está no gancho de equipe, cultura, processo, nós como gestores aqui, né, acho que muito no início também é a dificuldade de delegar, né, Wagner? Pô, preciso passar essa tarefa para alguém fazer, mas ninguém vai fazer o sushi tão bem quanto eu, né? Ou ninguém vai controlar o financeiro aí que nem a Larissa, que é a tua esposa, companheira, sócio na operação aí, né? Tu pode falar para a gente um pouco sobre delegar funções, né? Delegar atividades, poderes, decisões. Sim. Cara, eu tive bastante dificuldade assim no começo, porque eu achava que a parte de delegar a função, ela estava muito ligada com a parte da humildade. Eu pensava que se eu pedisse para alguém fazer alguma coisa, eu não estaria sendo humilde, né? E na verdade isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente está pedindo ali para uma pessoa exercer uma tarefa dentro do restaurante, o restaurante ele tem uma série de tarefas e que está todo mundo ali dentro em busca do mesmo objetivo, que é fazer o cliente sair satisfeito. E quando eu tenho essa dificuldade, né, de pedir para alguém fazer alguma coisa, ainda mais eu sendo dono do restaurante, a gente acaba trancando tudo isso né, como eu falei, não é uma questão de ser humilde ou não,
É uma questão de que a gente precisa que o restaurante ele funcione. Então, claro que existem formas de delegar e é importante que o restaurante e também assim as lideranças deixem sempre claros assim na parte da comunicação o que tem que ser feito e como tem que ser feito, porque às vezes também se cria uma expectativa e espera que todo mundo faça as coisas com o olhar de dono, o olhar de líder, e que na verdade isso não é possível, né? Então, por isso que existem os processos, olha, isso aqui tem que ser feito. Então, para ali existe uma copy ou existe alguma coisa que vai dar um norte para essa pessoa. Mas isso vai muito de a gente começar a tirar um pouco dessa personificação de dono para o lado de PJ, assim, de isso aqui é uma empresa. Então, quando eu estou pedindo pelo restaurante. Quando eu estou fazendo uma demissão, eu estou fazendo uma demissão pelo restaurante. E não é nada emocional e pessoal ligado. Então, ajuda muito a gente desmanchar um pouco essa parte do eu e pensar que quando a gente vai cobrar, quando um colega chega atrasado, ele vai estar atrapalhando todo o desempenho do restaurante, ele não está sendo justo com os colegas que chegaram no horário. Então, quando a gente começa a pensar no processo em si do restaurante, isso fica muito mais fácil para a gente ser duro com as coisas, né? Então, ser duro com quem não está cumprindo com os seus deveres dentro da operação e também, né, quem está ali empenhado para que a gente consiga mostrar que ele consegue ir longe, porque ele está fazendo parte desse processo, ele está entregando esses resultados. Então, a parte de delegar vem quando o cara está lá no início, entender que isso é pelo bem do negócio, e quando ele vai num estágio mais avançado, entender que delegar está muito ligado com processos, né? Então, não é uma coisa assim de eu chegar a largar uma tarefa para uma pessoa, eu preciso que baixe aqui o CMV do restaurante, né? Então, eu vou fazer isso, mas como que eu vou entregar isso na mão de uma pessoa que não faz a mínima ideia de como chegar lá? Ou, né, chegar para um cara do bar, eu preciso que o pedido entregue mais rápido. Tá, mas a gente vai dar os meios, vai ajudar essa pessoa a buscar esse resultado. Então, é importante também entregar esses meios para chegar no resultado que o dono ou que o gestor espere. Delegar, de fato, é liderar, né? A gente tem as figuras do chefe, do líder, né? Que vários já ouviram essa história aí também. Mas entende-se muito sobre isso, né? Conseguir confiar em alguém, aquela função, aquela posição. Só que se você não explicar bem para a pessoa, até o pessoal do Maio aqui colocou também de novo o checklist operacional, né, para o colaborador. A gente também tem o checklist organizacional, como empresa, como um todo, desde desligar a luz, né, o freezer para economizar custo. Então tudo tem que estar muito documentado, né? Para quem não tem um processo bem definido, pessoal, começa pelo básico. Eu faço A, B, C, D, E, F, G. A pessoa precisa ter isso daí. Não tem que ser um documento que fique engavetado, isso é um processo que tem que ficar claro, né? Para todo mundo ver. E isso daí cada vez mais vai tirar vocês da operação, né? Acho que foi muito disso também, né? Quando começou a sair mais da operação para ir mais para a gestão, não é que a gente tenha que parar de fazer o sushi, né? Mas a gente tem várias coisas para trabalhar na gestão de um restaurante, né? Como o Wagner bem citou, é marketing, é financeiro, são pessoas, é contábil, né? Então a gente tem que se virar em vários. Se a gente não conseguir delegar, a gente não consegue fazer tudo sozinho, pessoal. A gente fica que nem um pato, né? Não nada, não voa e não caminha direito, né? Então é preciso ser especialista, trazer gente boa ou formar gente boa dentro de casa, né? Aqui na loja a gente gosta muito de formar gente, né? Tem pessoas que chegam aqui e nunca tinham tido experiência, acabam entrando como estágio para depois ser efetivado também. Aí imagino que muitos também, né, Wagner? Eu lembro que tinha um fenômeno que acontecia que outros acabavam saindo e abrindo os próprios negócios para ser pioneiro na cidade, mas isso significa que tu capacitou, tu treinou e tu delegou bem. Então tu conseguiu fazer outras pessoas. E de fato a gente acaba se tornando um líder completo quando a gente consegue fazer os outros também crescerem, desempenharem ou evoluírem. Wagner, temos 3 minutinhos aqui, pessoal. Quem tiver aí, quiser fazer alguma pergunta para o Wagner ou para mim aqui, vai ser super legal poder responder vocês aqui. A gente vai aproveitando, se encaminhando agora para os minutos finais, né? Nossa primeira live aqui ela é de 1 hora. Mas, Wagner, algumas perguntinhas assim para bater. Restaurante cheio é sinal de sucesso? Não é sinal de sucesso. Tem restaurante cheio que não está pagando as contas aí. Então, não é. Tem aquela que a gente tinha, né? Lá atrás, quando a gente começou também, né? Tinha um fenômeno que acontecia, né? O restaurante tem fila na porta, ou tá cheio. Claro que quem olha de fora entende que aquele negócio é bom. Deve ser bom o produto do cara. Porque tá todo mundo na fila, então sinal que o produto é bom, né? Isso acontece. Só que a gente falou muito aqui sobre CMV, né? Se não tiver a gestão, não tiver controle, vai estar vendendo, apagando incêndio
correndo ou nadando contra a maré, né? E acabar não chegando em lugar nenhum. Fidelidade mal feita, marketing ou comunicação, ajuda ou atrapalha? Não, isso só atrapalha. Hoje o marketing e tudo que a gente pode fazer e se comunicar com um restaurante, ele precisa ser muito bem pensado. Então, assim, a gente vive numa era de muita informação e se a gente desperdiça a nossa oportunidade de contato com o cliente, talvez a gente não recupere mais. Isso eu falo assim, o cara que tem uma página lá do seu restaurante, está todo dia postando, combinado X de R$ 90 por R$ 87, isso não vai ser atrativo, o cara vai uma vez vai passar, outra vez vai passar, daqui a pouco ele vai silenciar, daqui a pouco ele vai parar de seguir a página. Então, o marketing, a fidelização, tudo que a gente tiver de contato com o nosso cliente precisa ser muito bem pensado para valorizar, para a gente cuidar do tempo e da atenção desse cliente, né? Não desperdiçar isso de uma forma não inteligente. Senão vira anti-marketing, né? Um marketing Exatamente. anti-marketing, Vira uma né? coisa chata, né? E hoje em dia, cara, ninguém quer ficar tomando push aí com coisa que não faz sentido. Que não faz sentido. Eu gosto muito do teu presente de aniversário, que é o Petit Gâteau, porque ele é um produto de experiência, né? E no aniversário a gente tem o clássico, famigerado bolo de aniversário, a velhinha, né? Um cupcake, algo do tipo. Então é um brinde, é um mimo. Tem alguns parceiros também que operam com um chopp no dia do aniversário ou para o aniversariante. É esse tipo de valor que acaba entregando. Até quando a gente fala aqui em fidelização, tem pessoal que quer trabalhar com cashback, a gente tem essa função aqui na loja. Tem outros que também trabalham com outros brindes personalizados, mas particularmente a gente gosta muito de trabalhar com o temaki, com o sushi ali, com o produto, porque é onde o cliente vai ter uma experiência. Então, às vezes, quando ele ganha o petit gâteau, ganha o temaki, ele acaba comprando outros produtos, e ele tem uma geração de valor. Pô, o pessoal do Costa lembrou de mim no meu aniversário, né? Ninguém que eu almocei no ano me lembrou, né? E a gente ouviu falar disso, eu tenho uma vantagem aqui, por que eu vou lá também, né? Então, agora, esse Wagner, eu acho que daqui a pouco tu vai representar 10% ou R$ 5 de benefício, não vai gerar um valor no cliente, né? Ou eu acho que acertar assim, numa tem que data cuidar errada. bastante, porque assim, o petit gâteau pra gente lá custa R$ 7, R$ 8, né? E a gente tem um ticket médio de R$ 170. Não dá para todo mundo hoje, sei lá, o cara tem um cachorrão, vai querer dar petit gâteau para todo mundo de aniversário, o ticket médio é diferente, né? Então, assim, cada estratégia ela tem que ser pensada de uma maneira. Mas eu acho legal pensar de quando a gente traz um cliente no dia do aniversário, que isso sim é uma forma que a gente amarra esse cliente muito marcante. E aí tem que ter esse cuidado, porque eu não posso estragar essa experiência no dia do aniversário dele, porque senão esse cara ele vai nos bater lá no balcão na hora de pagar a conta, né? Então tem que cuidar. Mas da mesma maneira que se eu atender esse cara bem, ele vai guardar essa experiência pro resto da vida. Eu lembro de alguns aniversários que eu passei em alguns restaurantes de 16 anos de idade. Então, assim, a gente guarda muito isso. Então, estrategicamente, eu entregar R$ 8 de custo para uma pessoa que vai estar lá e que pode trazer um grupo de amigos, ou ele vai comemorar ele e mais o companheiro ou a companheira, eu penso no longo prazo. Então, claro que isso tem que estar fazendo sentido dentro da operação, mas acho que é interessante o dono pensar aí que em algumas coisas a gente tem que fazer aquela troca, sabe? A gente dá e vai receber mais na frente, vai ter um LTV maior aí com esse cliente, né? Vai deixar essa experiência mais forte aí para que ele lembre do restaurante. Mas isso tem que fazer sentido dentro da operação, dentro do ticket médio, dentro dos custos, né? Então, assim, daqui a pouco não está fechando a conta, vai colocar mais um incentivo, dar mais um bônus. Mas existem várias formas aí de pensar em benefícios, de coisas que dá para trazer faturamento sem doer no bolso, né? É só, acho que o que fica aqui é o ponto de a gente sempre tentar dar esse carinho aí para o cliente, para que ele sempre lembre da gente. Isso, qual produto que ele quer ganhar e qual que a gente consegue ofertar também, né? E acho muito legal falar sobre experiência, né, Wagner? Porque não é simplesmente o ato de comer. A gente está ali tendo experiência de vida, momento de vida. É o dia do aniversário, para o dia mais importante do cliente durante um ano. E muitas vezes ele está ali com o filho dele, com a esposa dele, né? Ou com o melhor amigo, por exemplo. E é algo que a gente vai ter único ali. A gente sempre vai lembrar, como o Wagner citou, há 10, 20, 30 anos a gente tem experiências lá da nossa infância, da nossa juventude, e é isso que fazem as marcas perdurarem ao longo do tempo, é esse vínculo, é esse relacionamento, né? A gente olha para marcas centenárias aí, não são muitas, mas existem, né? Mas é isso, é passar geração de geração. O filho dele vai lembrar lá que ele estava lá no Costa no aniversário do pai.
E aí, quando ele tiver o filho dele, ele vai levar o filho. Isso aí acaba acontecendo. É isso que se traduz negócios duradouros, né? A gente sabe que a taxa de mortalidade é absurda no país, né? 80% das empresas quebram aí entre 2 e 5 anos. Muito pouca gente vai avante, mas quem a gente vê que vai avante é justamente porque entende tanto de gestão quanto de marketing, tanto para atração quanto principalmente de relacionamento, pessoal. Quem vem pela primeira vez por uma campanha de marketing ou porque recebeu uma indicação, a chance de não voltar é de mais de 50%. A maioria das pessoas não voltam de novo a comprar. Por isso que a primeira experiência, o atendimento, ele tem que ser único para a pessoa saber. Quando ele volta pela segunda vez, a chance dele não voltar já cai para 50 ou um pouco menos. E quando ele tem a terceira experiência com a loja, essa chance já cai muito mais dele não voltar. Então a gente consegue ter clientes, se eu pegar aqui o Costa, vai ter cliente com mais de 100 visitas no Costa ao longo desse tempo, né, vai? No teu negócio, a gente tem casos aqui de cliente que foi em cafeteria mais de 1000 vezes ao longo de 5, 6 anos, né? Isso a gente não percebe, mas é porque aquela empresa já faz parte do nosso cotidiano, né? Sim. Então, não é o simples ato de entregar um produto, né? A gente está prestando um serviço, né? De criar um vínculo, né? Criar um vínculo. Qual que você considera aí o maior erro de dono de restaurante hoje? Cara, eu acho que... Eu não sei se é o maior erro, mas é uma das coisas que eu mais tento evitar, porque eu acho que dono de restaurante, às vezes, deixa o ego muito transparecer, sabe? De achar que o restaurante dá certo por minha causa, ou eu sou o cara com a bola toda, e eu acho que isso é muito sedutor, assim, e aí acaba ficando... o negócio fica estagnado, ele não consegue se renovar, ele não consegue perceber os erros. Então, eu acho que é tentar, de novo, tirar essa parte pessoal e entender a empresa como uma marca, não como um nome, não como uma pessoa, e não misturar isso. Porque quando a gente vê um restaurante lotado, né, é bonito de ver, o meu restaurante está lotado, tem um monte de gente desejando estar aqui, só isso é uma construção de muitas pessoas, construção de outras coisas também, e com o tempo a gente precisa tirar o papel do dono e colocar o lado da empresa, do processo, do produto e da equipe, né? Então, assim, eu acho que cuidar isso, cuidar para não deixar o ego ficar maior do que a marca, maior do que todo o negócio, porque senão a pessoa acaba se perdendo. E o contra-ego, eu sempre uso a palavra da humildade, né, vai? A gente nunca vai ser tão bom ao ponto de ter alguém que não faça algo melhor que a gente, né? Ou pior, e tão bom a ponto de não poder melhorar. Então, escutar feedback, né, principalmente da equipe que está dentro de casa, é crucial para a gente poder melhorar. Isso, quando a gente fala de ego, é tirar a gente, né, e colocar o negócio à frente. E nós, como, claro, um colaborador aí do próprio negócio, porque a gente acaba tomando atitudes em prol do negócio, né? Seja na decisão de contratar alguém, de desligar, como a gente já falou aqui, ou ajustar o preço, ou ajustar o custo. Às vezes dói aumentar preço, dói pra caramba, o cliente está acostumado ali, às vezes é R$5 que a gente perde, parece que vai ser uma vida, o cliente não vai poder comprar mais, mas faz parte da adaptação, né? E se a gente consegue agregar, gerar valor, né? Então, eu pago um pouco a mais para ter um serviço melhor, eu pago um pouco a mais para ter um produto de melhor qualidade, né? E aí é entender quem é o teu cliente certo. E Wagner, se tu começasse hoje, o que você faria de diferente? Eu teria desde o dia 1 financeiro bem organizado, isso de certeza, assim. Se aquela época lá, de 18 anos atrás, tivesse uma planilha financeira, estaria com um Lamborghini agora. Mas é isso, começado a me organizar financeiramente desde o primeiro dia. Mas, cara, tudo é aprendizado, eu acho que hoje o que aconteceu comigo me motiva a poder ajudar outros donos de restaurante, né? Então, assim, não teria mexido em nada no passado por hoje, sabe? Então, mas eu acho que a parte do financeiro é o mais importante e isso é onde eu vou levantar a bandeira e falar, cara, se organizem no financeiro que isso faz a diferença. Você é pai que nem eu, né, Wagner? De três aí, né? Eu sou de 2 aqui. Dizem que ninguém nos ensina a ser pai e ninguém nos ensina a ganhar dinheiro, né? São duas coisas que a gente aprende na vida, né? E eu acho que o financeiro é muito disso também, né? Quanto dinheiro a gente deixou aí pelo ralo, né? Ou quanto a gente poderia ter tido a mais de vantagem ou de ganho aqui se a gente tivesse gerido melhor o negócio, né? O cara que está começando,
se fizer venda, tem sempre o fenômeno do negócio novo, né? Aqueles 3, 6 meses, a novidade, vem um fluxo automático de marketing. Que tudo bomba. Né? E tudo bomba. Só que se você não preparar a caixa, não preparar fluxo, não cadastrar o teu cliente para poder fazer vendas posteriores e seguir no relacionamento, né? Aí isso acaba. A novidade acaba. Por isso que a gente também tem que estar sempre revendo, lançando produtos, se posicionando com o mercado, testando novos canais aí, porque tudo acaba fazendo parte do negócio, né? Então não é só vender, é gerir. Não é só gerir, é vender, né? Então é um conjunto da obra aí. Eu, como administrador, aqui a gente sempre olha para as 4 funções, né? De administração geral, marketing ali, pessoas. Mas legal. Wagner, para a gente fechar, falta um minutinho aqui na nossa primeira live por trás do balcão. Te agradecer de novo, né, cara? Sempre pelos anos aí de parceria, a gente evoluiu, cresceu muito junto aqui. Tu também nos apoiou muito lá no início, a gente se apoia, tá aqui numa nova era também digital, né? E se quiser ou puder deixar uma mensagem final pro pessoal aí, fica para ti no último tempo. A gente agradece de novo a participação aí. Cara, espero que não seja obrigado, a última, que possa voltar de novo. Obrigado pelo convite. Dizer que dono de restaurante, que nem eu falei, é o cara solitário. Se precisar de uma ajuda, uma dúvida, é só me chamar aí no Instagram. Quiser me seguir, direto tento trazer conteúdo que possa trazer clareza em cima de toda essa parte complicada. O nosso setor é uma coisa muito difícil, né? Porque lida com pessoas, com transformação de produto, com fornecimento. É uma série de coisas assim. Mas eu acho que através da informação aí a gente consegue ir evoluindo e trazendo bastante resultado para todo mundo, né? Então, caso fique alguma dúvida, é só me chamar aí no WhatsApp. Através do meu Instagram tem o meu WhatsApp, pode mandar mensagem, que vai ser um prazer aí trazer mais conhecimento, mais ferramentas, enfim, qualquer coisa é só prender o grito aí. Maravilha, pessoal. Caso não consiga encontrar o Wagner, né, tá aqui na live, mas pode nos chamar também que a gente repassa aí o site institucional, o contato, porque vale muito a pena. A gente só escuta falar bem, não é à toa que ele tá aqui, né? A gente começa aí o primeiro episódio aqui do Por Trás do Balcão, quem de fato tá por trás do balcão da operação, né? E não é de ontem, nem de hoje, é há muito tempo, né, Wagner? Então são vários anos já no negócio, muitos aprendizados, ele tem muita experiência para trocar, que em uma hora não é suficiente para a gente conseguir bater tudo isso. Não, hoje fiz aqui de Santa Cruz, aí tô indo agora a Porto Alegre, amanhã eu vou para Bahia para fazer uma consultoria presencial lá na Bahia e passo a semana fora, volto sexta-feira. Até tinha falado nos stories, me dói muito ali pelas crianças, né? Eu tenho o meu caçula, ele é muito grudado, mas, cara, a minha ideia é isso, assim, é poder ajudar os donos de restaurantes. São 2 anos e meio da parte do digital e eu vejo que o negócio tá ganhando corpo e que tem muita gente aí que precisa desse suporte, assim, em algum momento sabe, compartilhar aí uma dor, alguma coisa, porque não é fácil, mas se a gente se unir, sabe, trocar ideia, vai ficar mais leve aí essa jornada. Com certeza, eles reconhecem, pode ter certeza, né, Wagner? Nossa. Pessoal, o Rodrigo aqui elogiou, adorou o papo aqui, entre outros que fizeram perguntas e colocações. Obrigado, pessoal. A nossa primeira, em seguida a gente traz outras também, fiquem atentos aí ao perfil da Loi. Wagner, satisfação, brigadão aí, sucesso, parabéns pelo excelente trabalho. Se precisar, nem preciso dizer, né? Pode contar e a gente está sempre junto aí. Obrigadão, valeu pela parceria. Trabalho, viu? Um abraço, boa viagem. Abração, gente, boa semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fecha aqui. Agradecer aí, pessoal. Valeu. A gente vai encerrando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.